Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa sexta atividade. Essa correção é uma maneira de dar a devolutiva para vocês desses exercícios que vocês estão fazendo aí de forma remota. Lembre-se de seguir todos os passos. Primeiro, faça os exercícios, depois olhe a correção. Não olhe a correção para depois fazer os exercícios, porque até porque tem prazos, né? Não pode perder esses prazos, ok? Lembre-se que essa correção, como é uma correção gravada, ela vai ficar no canal do YouTube, então vocês podem estar vendo ela a qualquer momento. E eu tento fazer com a maior quantidade de detalhes possível, para que vocês possam, entender o processo aí da resolução dos exercícios e consigam com isso entender os conteúdos propostos. Tranquilo? Então vamos começar a nossa correção. Vamos lá. Acompanhe comigo a correção do primeiro problema. Um pintor quer iniciar seu desenho pela forma geométrica abaixo. E dos 8 ângulos, então nós temos aqui 8 ângulos internos, tem-se 4 ângulos congruentes. Congruentes quer dizer que eles têm as mesmas medidas entre si. E os outros 4 ângulos também congruentes entre si. Pergunta-se, qual deverá ser a medida de cada um dos ângulos? Então é a medida de um ângulo só, internos, que não estão indicados na figura. Então vamos olhar aqui a figura. Esses 4 ângulos são congruentes entre si e estão indicados. Esses 4 são congruentes entre si, mas não está falando a medida desses ângulos. Então tem que descobrir a medida desses ângulos, lembrando que eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então vamos lembrar da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Qual é a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2, número de lados ou número de ângulos menos 2, que aí eu tenho a quantidade de triângulos que eu consigo dividir esse polígono. E aí vezes 180 graus, porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos dele dá 180 graus. Então eu posso dizer que a soma dos ângulos internos desse polígono em específico é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos, que corresponde também a 8 lados ou a 8 vértices, menos 2 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos vai ser 6 vezes, aí você tem 180 graus. Aí a soma dos ângulos internos vai ser a multiplicação desses dois. Então 6 vezes 180, só você desmembrar. 6 vezes 100, 600. 6 vezes 80, 480. 480 mais 600, então eu tenho 1080 graus. Então 1080 graus é a soma de todos esses ângulos. Mas eu quero saber a medida de cada um desses aqui. Então nós vamos continuar aqui do lado. Então eu vou pegar a soma total e vou retirar esses 4. Aí sobra a soma dos outros 4. Depois é só dividir aí por 4 ângulos. Então vamos colocar aqui. Aí eu tenho 1080, que é a soma total, menos 4 ângulos vezes 170 graus. Porque cada um é 170 graus, que é o que está na figura aqui. E aí eu terei 1080 graus, Aí menos 4
vezes 180, 2 vezes 4 vezes 170, 2 vezes 170, 340, então 4 vai dar 680 graus. E aí 1080 menos 680, isso vai me dar 400 graus. 400 graus é a soma desses 4 ângulos, mas quer saber o que? A medida de cada um dos ângulos internos que não estão indicados. Então eu quero saber a medida de cada um. Mas eu sei que eles são congruentes, têm a mesma medida. Então basta pegar 400 e dividir por 4, porque são 4 ângulos. Então nós temos que a medida de cada um ali, ó, vai ser o quê? De 100 graus, que é só pegar 400 e dividir para 100. E aí, a alternativa que está lá, 100 graus, é a alternativa que você tem que marcar. Então, você poderia dizer que esse daqui vai de 100 graus, que esse também vai de 100 graus, esse vai de 100 graus, e esse também vai de 100 graus. Se você pegar e somar todos, você vai chegar a 1080, porque é a soma dos ângulos internos de um polígono que tem 8 lados, que é um octógono, ok? Muito fácil, né? Tranquila demais essa questão. Vamos à correção da nossa segunda questão. Agora, vamos à correção do nosso segundo problema. Acompanhe aqui comigo. Maurício desenhou um polígono que possui 275 diagonais. Quantos lados tem um polígono que Maurício desenhou? Se está tratando de diagonais, então tem que relembrar lá como se calcula a quantidade de diagonais de um polígono qualquer. A gente sabe que o número de diagonais é igual a n, que é o número de lados, vezes n menos 3, e tudo isso divide para 2. E aí eu vou substituir o que eu tenho. Mas o que eu tenho? 275 diagonais. N é o número de lados. Eu não tenho, é o que eu quero descobrir. E D eu já tenho, que é o número de diagonais. Então você vai ter 275 é igual a N vezes N menos 3, e aí dividido por 2. Poderia colocar aqui o número 1, que não interfere em nada, porque ao dividir continua sendo 275, e você tem uma igualdade de frações. Só fazer o quê? Aqui a regra é de 3, né? Multiplicar os extremos pelos meios. Tudo isso daqui vezes 1 é ele mesmo, então é só repetir. N vezes N menos 3, e aí tudo isso é igual a 275 vezes 2, 550. E aí agora você tem N vezes N menos 3. Esse daqui é um número, né? E esse daqui é outro número. Eu não conheço N, muito menos eu vou conhecer 3 unidades menores do que N. Então esse vezes esse dá esse. Então vamos deixar essa conta de lado um pouquinho, né? E vou colocar aqui do lado uma resolução da mesma forma que eu fiz lá na explicação. Se você aplicar distributiva, você vai chegar a uma equação de segundo grau, só resolver. Mas, como é uma multiplicação, aí isso me repete a fatoração, e é o que eu vou tentar fazer ali com o nosso 550. Então você tem que 550, ao fazer a fatoração, o menor número primo é 2, então você divide por 2. 550 dividido por 2, 275. Não dá mais por 2, porque isso é um número ímpar. Próximo número primo é o número 3, mas quando você soma os algarismos, você tem 5 mais 7 mais 2, dá 14. 14 não é divisível por 3, então logo 275 também não é, lembrando dos critérios de divisibilidade que vocês estudam lá no 6º ano. Então o próximo número primo é o número 5. 275 dividido por 5 vai me dar 55.
Continua dividindo por 5. 55 dividido por 5 dá 11. Não dá mais por 5. O próximo número primo seria 7, não dá. E aí o próximo vai ser quem? Vai ser exatamente o 11. E 11 dividido por 11 dá 1. Então 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 11, eu chego a 550. Ok? Mas, dá para a gente pegar esses valores, que é uma multiplicação, e tentar rearranjar eles de outra forma. Então, vou pegar esses 4 números, e ao invés de ser escrito nessa ordem, eu vou escrever assim, ó, 5 vezes 5 vezes 2 vezes 11. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 11 continua sendo 550, porque a ordem na multiplicação não altera o resultado do produto. E aí você tem aqui esses dois e esses dois. Então 5 vezes 5, 25, vezes 2 vezes 11, 22. E claro, né, que isso daqui dá 550, que é o resultado da multiplicação. Então, vou pegar esses dois números, que a diferença entre eles é de 3 unidades, e vou voltar à nossa equação. Então, você tem que n pode ser 25, e n menos 3 pode ser quem? 22, porque n menos 3, como n é 25, 25 menos 3 vai dar 22. E 25 vezes 22 dá exatamente 550. Então a gente pode garantir, né, olhando esses dois aqui, que n é igual a 25. E aí nós temos lados, porque ele quer saber o número de lados. Como n representa lados, então nós temos a solução do nosso problema. Então, o polígono aí que Maurício desenhou tem 25 lados. Muito fácil, né? Ou vocês resolvam a equação do segundo grau, tranquilamente. O negócio é chegar à resposta, ok? Vamos à correção do nosso problema de número 3. Acompanhe comigo a correção do terceiro problema agora. O pedreiro Genival construiu um telhado que, visto de lado, tem o formato de um triângulo equilátero. O que pode-se dizer a respeito da altura desse triângulo, levando em consideração as medidas indicadas na figura? Então você tem as alternativas. A altura tem a mesma medida do lado, a medida do lado é menor que a medida da altura é menor que a medida do lado, a medida da altura é maior que a medida do lado, o lado mede o dobro da medida da altura, ou a altura mede 7 raiz de 3 metros. Vamos vir aqui até a figura aqui. O lado é 7, os 3 lados, 7 metros. Até porque fala lá em cima que é um triângulo equilátero. É bem claro aqui, ó, triângulo equilátero. Então todos os lados têm a mesma medida. E quem é a altura do triângulo? Já que pergunta-se ali, né? É o segmento que vai do vértice até um dos lados, e com esse lado tem que fazer um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então a altura em matemática é isso. Tem que ter um ângulo reto formado aí com um dos lados para ser a altura. Então pergunta-se, né, o que a gente pode falar sobre isso? E tem algumas considerações. Pense comigo aqui. Essa altura também pode ser chamada em matemática de seviana. Por quê? Porque seviana vai ser um segmento que vai do vértice ao lado, né, de um triângulo aí. Mas existem várias sevianas. A altura é uma delas. Então, se é seviana, não necessariamente pode ser a altura. Qualquer segmento que vai de um vértice ao lado do triângulo.
Então, nós temos aí várias sevianas, mas tem apenas uma altura, que é o único que tem um ângulo reto aí com esse lado. Então, se eu desenhar outra seviana aqui, ó, partindo desse ponto, para chegar lá no lado ali. Se eu colocasse essa seviana com a mesma medida da altura, como eu estou afastando aqui do meu centro, então essa medida não chegaria no lado. Consequentemente, não seria uma seviana. Mas para ser uma seviana, eu vou ter que aumentar um pouco dessa medida para que chegue no lado. Então, ao se afastar aqui do centro, as sevianas vão aumentando. Então, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí, quando chegar no lado, vocês podem ver que o lado vai de um vértice até outro vértice lá de baixo. Consequentemente, nós temos aqui que ele coincide exatamente com o lado. A gente poderia até dizer assim que o lado seria a maior das sevianas, ok? Então, nós temos que o lado tem uma medida maior do que a medida da altura, sem conhecer a medida dessa altura. Isso é bem assim intuitivo, porque ao se afastar do centro, esses segmentos aqui vão ficando cada vez maiores, até porque os ângulos de inclinação aqui vão aumentando, então essa medida vai ser maior. Então, bem simples aí. Então a gente já viu que o lado é maior do que a altura. Agora volta aqui as questões. A altura tem a mesma medida do lado? Claro que não, né? Vocês viram lá que é maior. A medida da altura é menor do que a medida do lado? Sim, a altura é menor. Então a gente vai descobrir que a alternativa correta é essa daqui. A medida da altura é menor do que a medida do lado. E lembre-se, né? Na minha correção aqui está a alternativa B, está aqui na segunda posição. Mas no formulário de vocês pode estar em ordem diferente. Então tenham cuidado com isso, porque lá eu não coloco as letras, porque o formulário alterna essas alternativas. Então essa daqui pode estar em qualquer posição, mas a única resposta correta é qual? Basta fazer a leitura. A medida da altura é menor do que a medida do lado, porque o lado tem uma medida maior, ok? Bem simples, né? É mais a questão de interpretação, nem tem cálculo. Respondido aí a questão de número 3, vamos à nossa quarta e última questão. Agora, vamos finalizar a nossa correção com esse último problema. Acompanhe aqui comigo. Uma empresa que produz cabines para carros tem que produzir um esqueleto que tem o formato de um trapézio isósceles. Então, esse nome já me diz muita coisa. De acordo com a figura abaixo, qual é a medida do ângulo alfa destacado nesse trapézio? Então, eu quero descobrir a medida desses dois ângulos aqui, que são os ângulos alfa, né? Destacado aqui no nosso trapézio. E ele fala que o triângulo é isósceles. Se é isósceles, nós temos que ter pelo menos dois lados aí com a mesma medida, congruentes. Então, você já tem aqui 1 metro e 1 metro. Esses dois lados são congruentes. Isso aqui nem vai me importar muito, né? Porque isso é diferente desse, que é diferente dos outros dois. E aqui você tem 60 graus e aqui você tem 60 graus. Como ele é isósceles, essa linha pontilhada que está passando aqui, consequentemente, já que é isósceles, né, nós temos aqui que esses segmentos podem ser a altura. Por quê? Poderia ser outro segmento, né? Mas eu vou colocar como altura, porque ao colocar isso como altura, você tem o quê?
ângulos retos. Eu até poderia dizer que esse segmento seria um outro ângulo qualquer. Mas não faz sentido eu fazer isso porque eu não vou saber a medida desse ângulo. Então eu já vou colocar que esses dois segmentos que estão ali são a altura. Porque se eles forem a altura, eu já tenho mais um ângulo aqui para a gente poder trabalhar. E aí nós temos que aqui é 90 graus, aqui também é 90, que são as alturas. Logo, como isso daqui é perpendicular, e você pode ver que a parte de cima é paralela à parte de baixo, porque é um trapézio, o trapézio tem um par de lados paralelos, então isso daqui também tem 90 graus, correto? Então aqui no meio tem um retângulo. Posso até esquecer do retângulo e pensar só no triângulo. Então vou redesenhar um desses dois triângulos, já que eles são congruentes ali do lado, que aí fica mais visível. Então, de cada lado ali, você tem aí, deixa eu desenhar melhor, de cada lado, você tem ali um triângulo. E aqui você tem um ângulo reto, porque meia volta é 180 graus. Se aqui é 90, esse daqui também é 90. Então, você tem 90 graus aqui, aí você tem 60 graus para este ângulo, e lá em cima você tem aqui o ângulo alfa, que é o ângulo que você quer descobrir. Mas a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Como esse aqui é um ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, quem vai ser alfa? Alfa é 180 graus, que é a soma de todos os ângulos, menos 90 graus, menos 60 graus. Aí você tem que alfa é igual a 180 menos 90, você tem 90 graus, menos 60 graus. Alfa então vai ser 90 menos 60, 30 graus. E aí a gente descobre que a medida do ângulo alfa é de 30 graus. Tranquilo? Muito fácil essa questão. É só você analisar aqui o que você tem, e aí você divide aqui em algumas figuras, e aí como você tem um triângulo, aí ficou bem simples. Ok, gente? Espero aí, novamente, com essa correção, ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo, que não é assim um conteúdo tão complicado, porque a maioria dos conceitos apresentados vocês já estudaram lá no ensino fundamental, então é mais relembrar alguns conceitos e estar aprofundando aí nesses conteúdos de geometria. Essa correção é uma forma que eu tentei fazer para dar devolutiva para vocês, e espero que todos façam a correção, sigam aquele processo, façam as questões primeiro na data certa, depois vejam as correções e façam os acertos, porque se vocês não fizerem os acertos, nada de vale essa correção, ok, gente? Então tem que fazer os acertos, não pode deixar as atividades erradas no caderno, ok? Então tem que fazer um rascunho, tem que estudar, não tem como vocês fazer as coisas de qualquer maneira, porque senão não vai aprender nada. Tranquilo? Então, gostaria de agradecer a participação de todos nessa correção e espero que nas próximas correções vocês se interessem mais e comecem a fazer essas correções aqueles alunos que ainda não a fazem. Tranquilo? Então, muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima correção.